Olá, minha gente, está começando o programa Totalmente Mãe. Mas antes de eu falar para você o que vai ao ar hoje, eu quero te contar uma novidade. Toda a programação da Plena TV, que você já assiste na sua televisão, agora você pode acompanhar também pelo seu smartphone, em qualquer sistema operacional. É só entrar no site da Plena TV que você vai ver ao vivo tudo o que está passando. Olha só como ficou muito mais fácil você acompanhar a gente. A Plena TV sempre inovando e sempre à frente do seu tempo. Mas agora, vamos aos assuntos de hoje. Falaremos sobre a síndrome mão-pé-boca. Você aí de casa já ouviu falar? Conversaremos com uma pediatra que é especialista no assunto. Falaremos também sobre autismo. Falarei também sobre o garoto e garota country que aconteceu na pecuária, com o grupo Folha da Manhã apoiando. Vamos dar aquela passadinha clássica também na loja de fábrica da Dorel. Fica aí que o programa está começando. Você, papai e mamãe, já ouviu falar na síndrome mão-pé-boca? Essa síndrome é mais comum do que a gente imagina e em vários serviços, seja de emergência ou então de pediatras, é facilmente confundido com outras doenças. Eu convidei a doutora Flávia de Freitas para explicar para a gente melhor sobre essa síndrome e o que ela pode causar no organismo das nossas crianças. Doutora Flávia, essa síndrome muita gente não conhece com esse nome. Mas ela é mais comum do que a gente imagina, né? Com certeza, é bem comum. É, às vezes, motivo de desespero, de fazer diagnóstico diferencial, do pai achar que é uma coisa pior. E é uma coisa benigna e autolimitada, que ocorre em 75% das crianças. É uma doença causada por vírus, não é tratada, então, com antibiótico. Começa com um resfriadinho, uma virosezinha, nariz entupido, dor de garganta, febrezinha de 38, 38,5 e evolui 2, 3 dias com mão, como o próprio nome diz, primeiro na boca, na palma da mão. Depois na sola do pé. Isso, mas também pode aparecer em outros lugares. Começa com uma mancha, pode aparecer depois uma vesículazinha e uma bolha e romper. Mas é autolimitado durante aproximadamente 7 a 10 dias. O importante mesmo dessa síndrome é prevenir a desidratação, porque a criança fica mais enjoadinha para comer. Regularizar a febre também, para não ter complicações. E basicamente é isso, não tem motivo de desespero. Então, os pais, vovós, babás, enfermeiros que estiverem assistindo o programa agora, verificou que a criança está com dificuldade de se alimentar. Febre, pode ficar mais enjoadinha. E também aparecendo 2, 3 manchinhas. É porque primeiramente começa a febre, aí os pais já correm para emergência, não tem como fazer o diagnóstico naquele momento. Aguarda 48 horas, uma média, aí começa as lesões na boca, que já aparece na língua, no palato, que é a parte do céu da boca, e depois começa essas manchinhas, pontinhos vermelhos que parecem até picada de inseto, aparecendo na palma da mão e no pé. Acaba em aproximadamente uma semana. E essa síndrome, ela é facilmente confundida com o quê? Catapora, já vi muita gente questionando, já vi questionando até se é uma meningite, por causa das petequias que podem ocorrer na meningite, só que as lesões não são petequias, são manchas bem pontiformes avermelhadas. Pontinhos mesmo, como se fossem picadinhas de mosquito. Isso, e depois surgem as bolhas e rompem. Também já vi diferencial para picada de inseto, catapora, meningite, entre outros exantemas virais. Estomatite também faz um diagnóstico diferencial por causa das lesões da boca, mas a estomatite não aparece na palma da mão nem sola do pé. Eu ia te perguntar isso, se essa síndrome, ela evolui para uma estomatite, mas você acabou de falar que é completamente diferente. Completamente diferente. Então, qual que é a diferença de uma para outra? É uma mãe que está olhando a boquinha da criança que está manchadinha. A estomatite, ela já causa feridas, tipo aftas, semelhantes visualmente a aftas. Febre altíssima, pode ter sangramento na boca, começa com aquele febrão mesmo, de 40 graus, no outro dia já aparecem essas lesões semelhantes visualmente a aftas. E o diferencial, os dois podem ser causados pelo mesmo vírus.
E é como que a criança adquire esse vírus? É assim, é andando, é no ar, é Não. encostando em alguma coisa contaminada? Saliva, nós podemos transmitir. No caso da estomatite, é principalmente causado pelo vírus da herpes. Nossa. Então, geralmente, tem uma pessoa com uma lesão ativa de herpes, pode transmitir. Aí, a primeira infecção de herpes na vida da criança causa todo esse quadro de estomatite com essas aftas todas na região oral, prejudicando, causando desidratação, em alguns casos, tem que ficar internado para hidratar. E foi bom você falar, é uma pessoa com lesão de herpes. Porque a maioria das pessoas basicamente tem o vírus da herpes no organismo. Com certeza. Então, assim, se tem o vírus da herpes, não quer dizer que já vai transmitir, é isso? Não necessariamente. A lesão ativa daquela pessoa, que a pessoa às vezes tem, mas não apresenta o sintoma. E ela pode ser um portador assintomático e transmitir apenas a doença. Então, estando em contato, como eu já falei outras vezes, lavar as mãos é muito importante antes de manusear a criança. Até em creche, quando a professora vai lá, troca a fralda de uma, troca a fralda de outra, mexe uma, é importante lavar a mão para poder não transmitir esse tipo de doença. A saliva, o beijo. Eu ia te perguntar isso agora, porque a gente vê, eu vou beijar a criança, beija no rostinho, beija na mão da criança. Eu acho isso assim, extremamente perigoso. Bota a mão na boca. A fase oral, toda criança põe tudo na boca. Então, extremamente, ter o cuidado de lavar a mão, não manusear a mão da criança, não ficar beijando. O importante também da doença da síndrome mão-pé-boca, que ao trocar as fraldas, que também pode ser transmitida pelas fezes, ter cuidado. Olha. Por isso que tem que enfatizar o cuidado maior. Sempre lavar as mãos, que lavando as mãos você vai estar sempre prevenindo a contaminação, prevenindo a sua autocontaminação também, que você acaba botando perto do seu rosto. E foi bom você falar com relação às mãos. Quando a gente vai lavar as mãos, a pessoa vai ao banheiro, vai manusear alguma coisa e vai lavar a mão, é aquela lavada de mão? Não. Ou aquela lavada de mão? Não é pegar a água e dar banho na bactéria, isso não. Isso aí, lavar as bactérias, não. Sabonete, cuidado que até o simples, você abre a torneira, você já está contaminando aquela região. Então, até para você fechar a torneira, de maneira geral nos hospitais, você tem que, tem toda a rotina. Primeiro, abre a torneira, lava o sabão, na hora de fechar, a torneira já é feita para você fechar com o cotovelo, entendeu? Sabonete, lavando todas as partes das mãos, entre os dedos, as unhas. Não é aquela lavagem de bactérias, como você falou. Gente, então olha aí, existem muito mais problemas do que a gente pode imaginar na hora de manusear os filhos da gente, de ter contato com os objetos, que toda essa coisa que as bactérias e vírus podem causar. Doutora Flávia, muitíssimo obrigada pela sua participação, por ter esclarecido pra gente todas essas nossas dúvidas, saber que existe essa síndrome, que também não precisa ficar preocupado, né? E que existe sempre um serviço de saúde, um médico competente, disposto a ajudar. Eu vou ficando por aqui e no próximo bloco eu volto com mais Totalmente Mãe.